Pessoal, venho aqui hoje trazer uma notícia bastante pitoresca para vocês, literalmente pitoresca. Isso porque o presidente Bolsonaro ele se tornou um vilão do Batman. Isso mesmo, o Batman, o super-herói, o Homem-Morcego, capa preta, máscara pontuda, do desenho, dos filmes, dos gibis, das séries de TV, e agora ele tem um novo vilão e esse vilão é o Bolsonaro. E eu não estou brincando, o Bolsonaro apareceu em um gibi do Batman e foi referenciado como sendo um vilão. Essa é uma reportagem da época, a reportagem de hoje, tá? Essa notícia é fresquinha. Bolsonaro aparece em gibi do Batman identificado como Bozo. Exatamente, o Bozo, Bolsonaro nos Estados Unidos, no gibi do Batman, ele foi identificado como Bozo. Algumas pessoas aqui no Brasil chamam Bolsonaro de Bozo, em alusão ao palhaço, e ao palhaço Bozo. E agora o Batman ele já tem um palhaço que é o seu inimigo, que é o Joker, né, o Coringa, e agora ele tem um outro inimigo que faz referência ao palhaço, né, que no caso é o Bolsonaro, apelidado de Bozo. Mas o que aconteceu? Versão em inglês do quarto capítulo da série The Dark Knight Returns traz foto de presidente brasileiro com perfil fictício no Twitter. Donald Trump também é lembrado. O presidente Jair Bolsonaro talvez seja o primeiro brasileiro a aparecer em uma história do Batman, mas nesse caso ele foi retratado como um vilão, mencionado como uma figura que promove a violência. Uma nova edição da série The Dark Knight Returns traz em uma das páginas, perdão, a imagem de um perfil fictício do Twitter, com a foto de Bolsonaro identificado pelo nome JM Bozo, né? No caso Jair Messias, ao invés de Bolsonaro, Jair Messias Bozo. Abaixo do retrato de Bolsonaro, em inglês, a suposta mensagem tweetada pelo perfil, abre aspas, para o JM Bozo. Se dependesse de mim, todo cidadão de bem teria uma arma de fogo em sua residência, fecha aspas. Publicada pela DC Comics, essa edição da revista foi escrita pelo renomado roteirista Frank Miller e ilustrada pelo premiado artista brasileiro Rafael Grampa. Então e Bolsonaro não está sozinho na edição, cujo título é The Dark Knight Returns Golden Child. O presidente americano Donald Trump aparece repetidas vezes. Então, assim, isso é muito negativo para nós, porque a imagem do Brasil no exterior sempre foi uma imagem muito positiva. Um país conciliador, um país que sempre manteve relações diplomáticas muito bem estabelecidas, um país que já foi considerado como sendo a melhor diplomacia do mundo depois do Vaticano. Então nós sempre tivemos relações internacionais muito estabilizadas, relações internacionais muito cordiais no caso. Né? O Brasil sempre foi reconhecido pela sua política externa, sempre foi reconhecido pela sua diplomacia e por ter uma boa imagem, uma imagem internacional muito boa, sempre zelou por isso. E a chegada de Bolsonaro ao poder acabou em poucos anos deteriorando muito essa imagem, principalmente por conta da subserviência do presidente brasileiro com o presidente Donald Trump. E essa subserviência não levou até o momento a nenhum lugar, porque o presidente americano praticamente puxou o tapete de Bolsonaro em várias situações. No caso da OCDE, que havia garantido que apoiaria o Brasil para entrar na OCDE, mas isso não ocorreu de modo formal. Trump fala para o Paulo Guedes, fala para Bolsonaro que mantém o compromisso, mas de fato, o assinado, isso ainda não ocorreu. E agora nós tivemos recentemente um episódio com a sobretaxa do aço brasileiro, que é péssimo para as nossas exportações de aço. Os Estados Unidos, eles são um parceiro comercial importantíssimo para o aço principal, o destino do aço brasileiro. Então isso acaba afetando bastante as nossas exportações. E a imagem do Bolsonaro como sendo quase um pastiche de Trump, essa percepção internacional, acaba nos afetando. A imagem que o mundo tem de Bolsonaro é basicamente essa, que foi retratada aqui no gibi do Batman. Alguém violento, alguém bastante rude, alguém que não liga para o direito das minorias, alguém que não liga para a preservação do planeta. Os europeus, eles olham com muito maus olhos para Bolsonaro, principalmente depois daquele episódio da Amazônia, da queimada da Amazônia, que a tarde de São Paulo virou noite, aquilo pegou muito mal na Europa. Os europeus, eles são muito sensíveis com relação à preservação ambiental, com relação à preservação da Amazônia. E as posturas do Bolsonaro com a Alemanha, Angela Merkel, a postura do chanceler brasileiro, tudo isso acabou afetando a imagem, a percepção internacional que os europeus, que o mundo inteiro na verdade, tem com relação ao Brasil. E eu não sei o que isso vai ocorrer quando o Bolsonaro sair da presidência. O Bolsonaro não vai ficar eternamente como presidente. Talvez ele seja reeleito em 2022, mas eu não sei quais são a dimensão do dano que Bolsonaro pode causar com a sua política externa desastrosa e com suas próprias ações com relação às minorias, aos índios, aos negros, aos homossexuais e a sua
política de violência, armar a população como sendo uma política de segurança pública. Essa, de fato, é uma das coisas mais absurdas que Bolsonaro pode propor. Armar a população como sendo a sua única política de segurança pública. Tem lá o pacote anticrimes de Moro, mas na verdade isso não é um pacote anticrimes, porque o pacote de Moro, ele é um pacote que aumenta as punições, ou seja, ele não é um pacote anticrime, ele é um pacote pós-crime, porque a punição, a prisão, ela ocorre quando depois que o crime ocorreu. E não é um pacote para evitar que o crime ocorra. Ele é um pacote que ele é reativo, ou seja, ele é um pacote pós-crime. Depois que o crime ocorre, aí nós vamos punir. Na verdade, ele não previne o crime. Mas enfim, isso é uma outra discussão para outro vídeo. E o que você achou de Bolsonaro sendo um vilão do Batman? Eu achei engraçado, eu achei espirituoso, mas deixa aqui nos comentários. E é preocupante, na verdade, por conta da imagem internacional que o presidente tem e acaba puxando também por a reboque a imagem internacional do nosso país. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações e deixe aqui nos comentários o que você acha e também me siga no Twitter, @profleoficial.